tarde. Boa Aí tarde. já é quase boa Boa noite, noite. né? Já tá escuro. 5 horas da tarde aqui, escuridão. Obrigada pelo convite. Pingo e Bartô são os meus filhos caninos, Eu imaginei. tá vendo? Como toda boa mãe de pet, né? Eu falo que hoje a gente é mãe de pet também. Ô, Jairo, depois você assiste a gente, Isso. vai ficar gravado. Obrigada. Obrigada por ter dado um oizinho aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez. É uma honra estar conversando contigo sobre a maternidade, né? E quando a gente fala maternidade, a gente envolve tanta coisa, né, Fernanda? A gente envolve o ser mãe, o ser esposa, o ser profissional, né? A gente não consegue mais dizer só maternidade no contato dia a dia com a criança, né? Sim, Porque a mulher ela vai somando as suas funções. E a maternidade ela vem para agregar nesse ser mulher, né? Eu vejo que após a maternidade a Thaís se modificou, né? Com tanta experiência e como você disse na área de educação, é tudo muito lindo na teoria e quando a gente tem no dia a dia, né? A gente tem os nossos alunos, a gente tem os professores que trabalham com a gente, mas quando a gente tem o filho da gente ali 24 horas, a gente pode provar muito dessa teoria, né? Então, assim, uma teoria que às vezes dá super certo, e às vezes uma teoria que você fala, meu Deus, não dá, né? Vamos reinventar essa teoria aí. Então, é muito prazeroso, né? É muito gostoso a gente vivenciar a parte pedagógica sendo mãe. Né? A gente fica um pouco chata, eu falo às vezes, porque a gente fica muito crítica, sim. né? Então tem hora que tem que deixar o lado profissional de lado e deixar o lado de mãe falar, né? E tem horas que os dois se complementam, né? Então é muito bom, é muito gostoso. Que bom. Thaís, vou começar aqui metralhando algumas perguntinhas para ti. Vou pedir para ti te apresentar agora, tu mesmo, sobre uma lente de propósito, que eu amo essa palavra, propósito, né? Missão. E eu quero perguntar para ti, assim, qual é a tua missão de vida? Qual é o teu propósito de vida? São 3 perguntas em uma, né? Então, segura aí. Então, qual é o teu propósito de vida, a tua missão, né? Uh, por que que tu resolveu ter filhos? E qual é a missão do teu negócio? Então Resumidamente. vamos lá. Resumidamente, Isso. a Thaís, o propósito da Thaís, a missão da Thaís é atuar com educação, né? Eu, desde muito pequena, tinha essa vontade de ser professora. E eu gosto muito da educação infantil, atuo com os adultos também, com formação, mas gosto muito das crianças pequenas, né? E eu gosto de ver a transformação dessa criança. Então, Sim. com os pequenos, a gente vê isso diariamente. Então, o meu propósito de vida é atuar com educação, é atuar com transformação. Eu acho que a educação transforma. E por que que eu quis ter filho? Né? A Beatriz é uma criança foi muito desejada desde a gestação. Hoje fazem 4 anos que eu peguei o meu positivo, o meu tão esperado positivo. Motivo para Tá comemorar. vendo? É um dia especial, Alain. Nós demoramos para engravidar da Beatriz, dar uma segunda live, isso, né? A gente tem um problema de fertilidade. E a Beatriz veio aí para um milagre, contrariando toda a ciência, ela veio de forma natural. Então, assim, a Beatriz já era desejada muito antes da gestação. E qual era o meu objetivo, o objetivo do meu esposo de ter filho? Transformar, né? Como eu falei na área de educação, eu acho que quando a gente tem filhos, a gente se transforma, a gente renasce. Então, eu acho que por tratar com crianças o tempo inteiro, minha trajetória profissional, né, sempre envolvendo essas crianças, eu sempre tive esse desejo, né, de poder vivenciar de perto essa transformação e deixar o meu legado, né? Óbvio que depois que a gente tem a criança, a gente fala, não, que ela faça aquilo que ela goste, mas ela vai ter sempre um pouquinho da família, do pai e da mãe nela. Sim. Então, eu acho que também a gente deixar o nosso legado, né? E o propósito da liderança educativa, eu tive escola, né, de educação infantil por 11 anos,
Hoje eu não moro na minha cidade natal, eu sou de Santo André, do ABC Paulista, e hoje eu moro em São Carlos, no interior de São Paulo. Então, eu sempre atuei paralelo com a educação infantil, com formação de professores, né? Com consultorias Sim. pela Unesco, sempre professora universitária. E aí, quando eu vim para São Carlos, eu falei, bom, agora é a hora de eu me reinventar, de eu me transformar novamente, né? E aí foi quando eu quis investir nessa consultoria. Por quê? Porque eu poderia ficar com a Beatriz, eu não tenho rede de apoio aqui em São Carlos. Hoje eu tenho a minha irmã, que Eu, já há 2 anos mora eu sei aqui. o que é isso. Estando longe, eu sei as dificuldades que é não ter uma rede de É apoio. muito difícil, Hum. né? Os meus pais moram no ABC, hoje eu tenho uma irmã que mora aqui, mas foi uma maneira de eu não deixar o meu lado profissional, né? De eu me reinventar, fazer aquilo que eu gostava estando com a Beatriz. Confesso para você que até 1 ano e 6 meses, mais ou menos, não ia, né? Eu tentava, minha irmã acabou de entrar, tem horário de almoço, veio prestigiar a gente. Eu tentava fazer a consultoria andar, mas eu tinha uma bebê que dependia de mim 24 horas, porque meu esposo trabalhava, né? E aí foi quando ela ingressou na escola com 1 ano e 6 meses, meio período, que eu consegui colocar a minha vida profissional em dia, né? Então a gente sente essa necessidade. Eu falo que eu estudei muito para guardar Sim, para mim. Eu quero aprender e quero ensinar, né? sim, né? Thaís, eu acho que a minha ela vai fazer 1 ano e 7 meses amanhã, né? E faz o quê? Uns 2, 3 meses que eu tô começando com algumas atividades aqui. E eu acho que é um marco muito importante da criança, né? Quando ela chega perto de 1 ano e meio, que a gente se sente mais segura também para colocar a criança numa instituição, né? Sem pandemia, mas e também dentro de casa começa a ficar um pouquinho mais fácil, não é fácil, mas começa a ficar um pouquinho mais fácil de ativá-las, né? Elas começam a ficar um pouquinho mais independentes. Me conta um pouquinho mais assim sobre a tua consultoria dentro da liderança educativa. Como é que tu aplica ela? O que que tu falaria para alguma família que quer aplicar a liderança educativa dentro de casa? O que é a liderança educativa e como aplicar ela dentro de casa? Quando eu escolhi o nome, né, liderança educativa, foi justamente para a gente começar a dar autonomia para esses profissionais, e Uhum, na verdade não só para os profissionais, mas para todos os atores envolvidos na educação. sim. Né? Então, em princípio, a minha atuação seria diretamente com escolas, né? Com a parte pedagógica, a parte administrativa, a formação desses professores, treinamentos. Mas a gente começa a notar que as famílias estão precisando muito desse apoio dentro de casa, né? Hum, Principalmente nesse último ano a gente sentiu muito isso. Da criança estar com a família dentro de casa e a gente precisar liderar educativamente essas crianças. sim. Né? Então, os pais se viram muito perdidos Uhum, e viram a necessidade e a importância da escola. Eu acho que isso foi muito positivo na pandemia. Né? Viram que o ensino híbrido não é, às vezes, tão bonito, principalmente aqui ainda no Brasil, que está sendo implantado, então é tudo muito novo. o Né? que é o Ainda ensino se. híbrido, para quem não sabe? Então, o ensino híbrido é a gente trabalhar no presencial, em loco, na escola e em casa. Uhum, Porém, não é simplesmente a gente colocar essa criança na frente de uma mídia, né, de uma técnica, seja um notebook, um celular, né, de um instrumento digital, e deixar com que ela assista esse professor, né? Com que porque não vai ter interação, muitas vezes nem na educação infantil muito menos, com os maiorzinhos começa, mas não é o ideal, né? Então, o ensino híbrido é você dar autonomia e liderança para que essa criança crie a sua aprendizagem por si só, de maneira autônoma, pesquisando, né? Interagindo. Lógico que a presença do professor é muito grande e muito importante, porque o professor ele precisa dar o start para que a uhum, criança vá criando essa autonomia. Mas aqui no Brasil ainda a gente está caminhando nessa uhum. pegada, é tudo muito novo. Né? Então as famílias também se sentiram perdidas, porque se sentiam na obrigação de assistir às aulas online, enfim. Então, quando a gente vê uma família com essa criança em casa, a gente não pode pensar que essa mãe ela está 24 horas disponível, porque essa mãe trabalha. Ela está de Ou home, procura, né? pelo Mas ela menos. está trabalhando, Sim. né?
Então, eu tenho casais de amigos que estão os dois trabalhando 8 horas por dia com crianças em casa. Como fazer? O que fazer? Né? Então, às vezes, a família ela se preocupa muito com essa qualidade do que ela está fazendo. E aí eu falo para você, a qualidade é diferente da quantidade. Como colocar essa liderança educativa em casa? Então, você parou para almoçar, você está ali fazendo almoço, lavando a louça, arrumando a mesa. Chama a criança, por menor que ela seja, mesmo que seja da idade da sua. Sim, sim. Né? A nossa Vai, filha segura adora. esse potinho para a mamãe, vai Isso. colocando aqui. Você vai dando autonomia para essa criança se inserir nesse mundo. Acabou o trabalho, eu tenho a louça para lavar, o marido vai ajudar, é a roupa, é o banho. Não tem problema, separa meia hora disso para ler uma história, para brincar junto, né? Ah, eu não quero sistematizar nada, fazer nada pedagógico, com intuito. Brinque, brinque meia hora, né? Essa brincadeira ela vai trazer ganhos emocionais imensos, ganhos pedagógicos sem intencionalidade imensos. E Thaís, e como brincar, né? Porque vamos supor, eu adoro brincar, meu marido também adora brincar, e a gente já se pegou brincando, né? E a Yara olhando a gente brincando. Como brincar de uma maneira educativa, né? Como liderar uma brincadeira sem controlar a brincadeira da criança. A criança, Fernanda, por si só, ela brinca. Isso é da criança, isso é inato, né? Então, se a tua tivesse aí com você, ela ia estar pegando qualquer coisa que está por perto para brincar. Com certeza. Seja um lápis para batucar, seja rodar a cadeira, que às vezes tem a rodinha. Então, tudo que é oferecido para essa criança se torna lúdico e se torna brinquedo. Esses dias a gente estava até comentando das atividades que eu desenvolvo com a Beatriz. São coisas que a gente faz no dia a dia. Tem brinquedo? Tem, né? Tem os brinquedos que são os instrumentos que auxiliam no brincar. Mas tem horas que a gente precisa inventar. Pendurei uma bolinha no fio no quintal e dei a raquete para que ela batesse. Você viu? Né? Vi de uma outra psicopedagoga, a gente troca muito, graças a Deus o Instagram está ajudando muito isso, dessa troca. Uma psicopedagoga colocou os bolinhos de papel higiênico vazio com bolinhas em cima e o jato d'água a criança derruba. São brincadeiras que a gente pode direcionar, mas se a gente está sentado com a criança, independente da idade, a gente vai brincar, seja com um brinquedo ou seja com o próprio corpo, seja com a voz, seja com uma história. Cantar é uma brincadeira. Sim. E como é que a gente brinca, assim, nos momentos onde a gente consegue liderar a brincadeira, eu acho mais fácil. Mas como que a gente faz vamos supor, agora meu marido tá com a minha filha, então eu sei que a porta tá trancada, eu sei que ela não vai entrar, eu tô tranquila aqui. Essa manhã eu tava gravando um vídeo e ela ficou comigo, é um vídeo de um quadro, um canal pro YouTube que vai ser lançado em março, junto com a Jai Camise. Mas assim, normalmente a gente faz as gravações, funciona tranquila, ela vem, eu entrego, né, as coisas para ela que eu acho na mesa, preparo também, tenho toda essa preparação. Ok, o que é que tem aqui, que eu sei que ela não pode pegar porque ela vai se machucar, eu já retiro experiência, né? Vou retirando tudo, preparo atividades, coisas que eu posso dar para ela. Mas hoje aconteceu uma coisa, né? Enquanto a gente estava falando exatamente sobre esse tema que a gente está falando hoje, mas sobre uma outra perspectiva, que era como trabalhar dentro de casa com as crianças e como a preparação ajuda isso e tal. Ela berrou o tempo inteiro, chorou, não gostou. Teve um vídeo cheio de cortes, porque ela queria muito estar conectada. E eu tive o cuidado de me conectar com ela, né? De procurar preencher assim, aquele copo de atenção dela, todas as outras necessidades que ela tem antes de eu começar a fazer as gravações. Mas ela precisava de mim ainda. E claro, ela amamenta ainda, então eu tava fazendo vídeo, amamentando ela. Mas mesmo eu estando ali pertinho, não era o suficiente. O que a gente pode fazer nessas situações? Quando a gente precisa trabalhar e precisa entreter a criança ao mesmo tempo. Exatamente o que eu te falei sobre a nossa mensagem de voz trocada essa semana. É fundo materno, né? Ela vai pedir atenção. Eu acho que hoje
a sociedade como um todo começou a perceber que a mãe vai parar e a mãe vai dar atenção. E a mãe precisa fazer isso. Eu já estive em reunião online da Beatriz também estar com o meu esposo e ela querer a mãe. E eu fazer sinal para o meu esposo, deixa vir, né? Sim. Você me dá licença só um minutinho? Peguei, coloquei no colo. O que você quer? Mamãe, o que você está fazendo? Ó, eu estou trabalhando, você está bem? Agora a mamãe precisa continuar. Ah, mas mãe, filha, eu sei que você gostaria que eu parasse, mas nesse momento eu preciso terminar o que eu estou fazendo para depois a gente continuar. Tem horas que dá certo, Fernanda tem horas que vai chorar como a Ayla chorou. E o que que a gente vai fazer? Vai dar atenção, né? É estranho falar isso, porque a gente foi educada para na hora do trabalho estar 100% com atenção para o trabalho. Sim. Eu acho que a pandemia, mais uma vez, ela teve seus pontos positivos. Quantas empresas, a gente olhando via LinkedIn, começaram até demonstrar isso, né? De colocar a foto do pai ou da mãe com a criança próximo trabalhando, de valorizar o cachorro que está ali sentado ou no colo enquanto você está ali trabalhando, digitando, né? De você estar no meio de uma reunião e ter choro de criança. Então, no começo, foi muito engraçado. O meu marido está também em casa. E ele falava que entrava nas reuniões, o pessoal falava, ai, desculpa, meu cachorro latiu. Ai, desculpa, meu filho me chamou. Faz parte do nosso contexto, Sim. né? Então, eu acho que hoje a sociedade, as empresas, o empreendedorismo começou a olhar para o profissional além da pessoa profissional. Ele é um profissional, mas ele tem uma família por trás. Sim. Ele tem filhos, ele tem os cachorros, os gatos, né? Não importa, ele é um ser completo. Somos todos Então, gente. o que que você vai fazer quando acontecer isso? Você vai parar e vai dar atenção. É o que, Então, o que eu assim, faço, né? fantástico. É o que eu faço, mas às vezes, mesmo tentando, mesmo a gente se esforçando e procurando dar atenção. Inclusive, um dos vídeos que a gente gravou hoje foi sobre a diferença entre a atenção, o estar perto e a conexão, né? Sendo que estar perto e atenção vão resultar numa conexão, mas elas não são as mesmas coisas também, né? Então, às vezes, eles precisam da nossa atenção 100%, né? Não dividida. Exatamente. E aí você fala assim, é errado você pedir 5 minutos? Não é errado. Né? Você está trabalhando, mas essa criança precisa de você 100% naquele momento. E às vezes, se você pretelar, né, deixar para lá e daqui a pouco eu vou, não vai parar. É preferível você parar, colher por 5 minutos e voltar. Né? Então, assim, a Beatriz hoje, ela já tem um entendimento. Com tantas lives, com as reuniões online, né? Eu falo assim para ela, a mamãe vai entrar em reunião. Eu acho o máximo. Nós almoçamos, a louça está na pia, não deu tempo, né? Porque o nosso horário de almoço, o nosso fuso horário tá diferente, então a louça fica depois. Aí eu fui me arrumar, ela disse assim para mim, mãe, não esquece de passar batom para sua reunião. Eu achei tão bonitinha. Ela quis ela ir buscar o batom. Por quê? Porque ela já identificou que aquele momento eu vou trabalhar e que eu me arrumo para trabalhar, né? Então a criança, ela começa a entender essa rotina. Ó, passou uma moto na minha rua. Nós estamos, né, com a vida correndo. Eu amo. Então hoje eu amo toda essa vida sem filtros, né? Assim, sem. Eu acho que a gente tem que ser verdadeiro, né? Então, assim, é que nem quando a gente vai numa escola para fazer a consultoria. Eu sempre falo isso para o mantenedor, não mascare o que está acontecendo. Eu preciso ver o que realmente acontece. Quando a gente vai dar consultoria para uma família e a criança às vezes faz uma malcriação, algo que a mãe e os pais ficam com vergonha. É criança, faz parte, a minha também faz. A minha às vezes me dá umas respostas que eu falo, gente do céu, da onde que ela tira isso? A minha não começou a responder ainda bem, mas ela me dá já cada olhar, assim, né? Cada olhar que eu já vou ficando com medo das respostas, né? Mas faz parte, né? A gente precisa entender que isso faz parte do crescimento das crianças. Sim. E deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui.
Quais são os teus maiores... Vou pular um pouquinho, tá? Quais são os teus maiores desafios como mãe empreendedora? E vale a Todos pena? Oi? vale. Vale a pena e são todos os desafios que a gente veio falando até agora, né? Tem dias que eu estou trabalhando muito com mídias sociais, Sim. né? Ajudando os empreendedores a fazer esses textos chegarem aos potenciais clientes. Isso é um dos trabalhos que a gente faz na consultoria. E com a pandemia, as pessoas começaram a investir nisso, para que os Sim. negócios comecem a rodar via mídias, enfim. Qual é o meu maior desafio trabalhando em casa com a Beatriz? Mãe, tem um bicho no quintal. Sabe quando você tá com aquela ideia fantástica, só no tec, 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 tec. Mãe, tem um bicho no quintal. Bia, mãe, já vai. Mãe, agora o bicho é enorme. E Criança, ela sai. criança vivendo Porque ela presente. tem um dinossauro no quintal. Você para. E uma coisa que era para você fazer em 1 hora, 2, leva o período inteiro, a manhã toda ou a tarde toda. Porque aí você vai ver o bicho. E o bicho é uma formiga, o bicho é uma abelha, enfim, né? Moro no interior, então tem os bichinhos. Sim, sim. Tá bom. Daqui a pouco não é mais o bicho. Daqui a pouco é porque passou o avião. Daqui a pouco é porque o passarinho cantou. Sabe? Então, assim, ela quer a atenção 100%. Então, isso é um desafio, né? É um desafio você ter que parar para fazer o almoço. É um desafio para você ter que parar para depois dar um lanche. Porque a criança tá ali, não tem autonomia ainda para se resolver. É o desafio que às vezes ela fala, mãe, vamos no sofá só um pouquinho? E aí você pega todo o notebook, celular e senta no sofá só um pouquinho. Não precisa fazer nada, é só sentar ali, né? Então, assim, a gente precisa aprender a não ter esse 100% de foco no que você está fazendo. Então, você sabe que a sua atividade vai demorar um pouco mais, né? Vale a pena? Muito. Eu e meu esposo conversamos muito sobre isso, né? Ele não trabalhava de casa, então está em casa desde março. E o que a gente tem de vivência positiva? A gente vê os ganhos, né? A gente vê essas pequenas atitudes dela falar, mãe, o batom para sua reunião, né? Então, assim, ela está interiorizando a rotina, o vocabulário aumenta muito, a autonomia nem se fala, né? Agora a frase do momento é, eu sou menina grande, 3 anos e 4 meses. Então, ela está descaldada, ela quer ir ao banheiro sozinha, às vezes ela não consegue descer do vaso porque ela não quer pinico, porque ela não é bebê. Então, ela já usa o vaso. E também não quer o redutor. Então, ela se equilibra, às vezes, na pia, senta, faz o que precisa fazer, depois para descer, ela, mãe, tô com medo de cair. Aí você para e vai. Mas você vai vendo essa autonomia, né? Você vai vendo quanto essa criança está crescendo. Então, vale a pena? Vale. É doideira? É. Você tem horário? Não. Tem dias que ela dorme 9, 9 e pouco, eu vou terminar porque eu não consegui fazer. Sim. Tem dias que ela vai dormir às 11 e eu não terminei de fazer. Mas mal, outro dia eu faço. Né? E a gente vai aprendendo a lidar com essa ansiedade de que nem tudo é do jeito que a gente planejou. A gente tem que ter sempre um plano B, C, D, E, né? E vai indo. Semana passada eu fiz a live com a Luciana Leite, né? Psicóloga materna, e ela falou algo que está ressonando até agora comigo, né? Que é a gente faz assim, né? A gente conhece mais do que nunca, né? Com tantas mentorias, com tanto acesso à informação, à educação, a tudo aquilo que a gente precisa para atingir os nossos objetivos. Então, a gente sabe muito, tem muito conhecimento, muita coisa, mas nem sempre a gente consegue colocar os nossos conhecimentos em prática, né? Então, a Luciana, ela falou na última live, faça o que é possível, né? O que é possível, isso que conta. E eu estava aqui pensando, né, também que a gente fica interrompida, né? Nós somos interrompidas o tempo inteiro, mas também é uma interrupção por pode ser só um bichinho no quintal, pode ser só olha o avião, ou algo assim que para aquilo que a gente está fazendo no momento é supérfluo, mas para aquela criança significa um mundo, né? Que a gente para tudo e vai dar atenção a elas, e ali é uma possibilidade também de uma conexão. Eu tenho mais uma outra pergunta para ti, que é como trabalhar, como arquitetar o ambiente de trabalho
Porque aqui a gente tem um quarto a mais no nosso apartamento. Nós temos 2 quartos, né? Mas um quarto que seria o quarto da nossa filha, a gente não usa porque a gente usa... Ela dorme com a gente, né? No quarto. E a nossa sala, a gente transformou num playground, assim, num ambiente, um espaço realmente pra gente brincar. E eu coloquei uma mesinha, porque a ilusão de mãe, claro, né? Novata. Eu achei que é lindo o espaço, ela tem tudo que ela precisa e muito mais. Minha mesinha bonitinha no cantinho ali, eu posso ficar no computador trabalhando enquanto eu digo, oi, filha. E não funciona, né? Sim, às vezes funciona, às vezes não. Muito mais não do que sim neste momento. E aí a gente tem esse quarto separado, né? Esse escritório para fazer lives, reuniões sem interrupções. O que é o mais adequado de uma perspectiva pedagógica, né? O que... Porque eu entendo, assim, que eu tô aqui agora, ela tá num momento presente com o meu marido, né? Os dois estão, de repente, ele tá fazendo a comida, agora eu não sei o que eles estão fazendo, mas ele tá presente com ela. E quando eu sair daqui, eu sei que ela vai ter sentindo falta de mim, vai me abraçar, a gente vai ter um encontro muito lindo, né? Normalmente é assim. E se eu tô ali, tô, mas não tô, às vezes é bom, às vezes não é. Eu fico sempre com muitas dúvidas. O quanto que é melhor, assim, para resumir, né, essa pergunta, eu acho que talvez seja uma dúvida de muitas mães por aí. É melhor eu pegar meu computador e me esconder num cantinho, que seja o que for possível, ou ficar trabalhando com a criança ali ao mesmo tempo. Claro, não numa reunião, porque isso a gente sabe que é muito desafiador. Mas onde está o equilíbrio, se existe esse equilíbrio? O que é melhor para a criança? O que é menos impactante para a criança? A ausência ou a meia presença? Eu vou te ser bem sincera, eu acho que tudo depende da dinâmica da família, né? Aqui a gente se adaptou, né? Criamos um escritório, o esposo fica no escritório porque precisa desse ambiente, quem para sou eu, né? Para atender. Eu vou me adequando. Quando ele termina de trabalhar, eu vou para o escritório, se não fico na cozinha, se não, se ela ela tá no quintal, eu tô na cozinha porque eu consigo olhar. Quando ela entra e quer ir para a sala, eu desconecto tudo e vou para a sala, né? E da mesma forma que você falou que sua sala virou um playground, eu falei isso pro meu esposo essa semana. Tem brinquedo na cozinha, tem brinquedo na sala, tem brinquedo no quintal, tem brinquedo no quarto. Esses dias tinha brinquedo na lavanderia. Que bom, né? Sim. Daqui uns anos a gente vai sentir falta dessa casa bagunçada, decorada por uma criança. Então, o que é o melhor? Eu acho que o melhor é a gente estar junto. Por quê? Você está meio conectado, né? Você não está com a sua atenção 100%, mas às vezes ele só quer a sua presença física. Sim. Foi exatamente o que a Beatriz fez comigo essa semana, né? Ontem, inclusive. Mãe, senta no sofá comigo. Ela sentou no sofá, Fê, e ali ela ficou brincando e eu trabalhando do lado. Ela só queria eu por perto. Que lindo. E eu falei para ela: você não quer pegar a sua mesinha, que também temos, e colocar aqui do meu lado enquanto a mamãe termina o que está fazendo? Não, mãe, eu quero ficar na sala. Eu fui. Então, assim, ela entendeu que eu estava trabalhando, mas ela queria minha presença física, né? Eu acho que ela queria saber que eu estava ali do lado. Então, eu acho que assim, tudo depende da criança, tudo depende da dinâmica. Tem famílias que sabem que se fizer isso, não vai conseguir trabalhar, então prefere, né, um ambiente separado. Tem famílias que tudo bem trabalhar junto porque a criança precisa só te ver, né? Só parar para você ir ver o bichinho no quintal. Só a sua presença ali por algum momento. Então, eu acho que hoje essa criança precisa, né, desse contato mais próximo. Para pensar que essa criança estava na escola, foi tirada do ambiente social e não foi tirada porque queria, foi tirada às pressas por algo que ela não entendia o que é, e agora ela vai começar a retornar. Então ela ficou um tempo muito grande com a gente. Então aí está um outro tema de live, né? Como fazer esse retorno para o meio social da criança? Pô, né? Como que a gente vai fazer isso? Aqui no Brasil a gente já começa com esse movimento em alguns estados. Então, como que a gente vai lidar com isso? Essa criança precisa dessa presença física. Então, eu acho que isso traz para a criança confiança. Fique por perto. A minha dica que está dando certo, fique por perto.
Que bom. Eu acho que a gente nunca se arrepende do tempo que a gente utiliza com eles, né? Vamos ver aqui, o Fernando fez uma pergunta. Eu achei fantástica essa pergunta dele. Sim. Quando a casa e o trabalho estão fisicamente no mesmo lugar. Quando saber quando começa um e termina o outro? Isso não é confuso para a criança? Fernando, o que, que a gente faz aqui, tá? A minha tá com 3 anos e 4, eu não sei a idade dos seus, mas algo que aqui tá dando muito certo. Eu criei um calendário com ela, tá nas minhas mídias sociais, tá lá no Instagram, Liderança Educativa, e nesse calendário eu comecei a fazer isso esse ano. Eu mostrei para ela que 5 dias na semana a gente trabalha e 2 a gente brinca só com ela, tá? Então isso já ajuda ela a entender que mais dias a gente trabalha, menos ela fica, o papai não trabalha. Outra coisa que eu e meu esposo combinamos sempre com ela. Quando o papai terminar de trabalhar, meu esposo, ele tem um horário que ele finaliza, diferente de mim que vai e volta, Sim. né? Quando o papai terminar de trabalhar, nós vamos na piscina. Quando o papai terminar de trabalhar, hoje é dia de natação. Então, hoje é o papai quem vai levá-la na natação. E ela sabe que quando o pai desliga o notebook e empurra a cadeira ali no escritório, acabou o horário de trabalho. E a sua pergunta foi fantástica. No fim de semana eu precisei ligar o meu notebook e ela tinha entendido que era fim de semana, ela já está entendendo isso. Ela fez assim, eu falei para meu esposo, eu só preciso terminar de fazer um negócio que eu preciso enviar. Você segura ela para mim? Não, claro, pode tentar para fazer. Era coisa de meia hora. Eu liguei o notebook, ela virou para mim e falou assim, mãe, hoje não é dia de trabalhar, hoje é dia de descansar. Eu parei, eu não continuei. Eu fechei o notebook ligado, eu falei, é verdade, você tem razão. Era urgente que eu precisava fazer, mas não tem problema, eu deixo para depois. Então, eu acho que a gente pode dar, Fernando, marcos para essa criança, né? Ó, agora o papai parou, porque nós vamos almoçar. O papai vai descansar só um pouco e ele precisa voltar. Vou trabalhar mais um pouco e a hora que eu desligar o computador, ou que eu levantar da minha cadeira, ou que eu sair desse ambiente, ou que eu guardar isso, dá um marco. Nós vamos fazer determinada coisa. E aí, colocar para essa criança a rotina, né? A hora que o papai terminar de trabalhar, que tal a gente comprar pão? A hora que o papai ou a mamãe terminar de trabalhar, que tal a gente dar uma volta de bicicleta, né? Eu moro num condomínio, então a gente consegue andar com ela. Hoje de manhã, ela quis ir andar e eu tive que parar e dar uma caminhada com ela. Né? Tem horas que é fácil? Tem horas que não é 100%, não é uma teoria, não é uma bula, mas vá criando com essa criança marcos, que a gente fala, marcos de tempo, né? Agora é hora de almoçar, o papai vai descansar. Agora é hora, o papai terminou, a gente vai fazer determinada coisa. E vai dando para ela subsídios para ela criar essa rotina. Não sei se deu para ser claro, se ajudou, se ficou alguma dúvida. Acho que foi muito, muito boa essa resposta. O Fernando pode responder por ele mesmo também. Mas eu acho que são muito importantes esses marcos. Aqui dentro de casa, né, a gente procura sempre... A porta do escritório normalmente fica aberta ou fechada, mas de uma maneira que ela pode sempre entrar se ela quer dar um oi pro pai. Por esse último mês, meu marido estava de férias, ficou cuidando dela, então ele voltou a trabalhar essa semana, ela está sentindo muita falta dele. Então a gente deixa a porta aberta. Quando ele não está em reunião, ou dependendo da reunião, né? Ela tem livre acesso, ela pode vir aqui, ele pega, ela dá um abraço, dá um beijo, eles brincam um pouquinho, ela coloca no chão de novo e sai. Às vezes ela quer entrar e eu não deixo ela entrar, porque a porta está trancada e a gente tenta explicar. É uma reunião importante. E eu fico, assim, a gente tem os marcos claros, mas a gente não respeita eles 100% porque... A idade dela não permite também. Sim, mas e também a natureza. Eu acho que é muito importante também conectar com aquilo que eu estava falando antes, da arquitetura, do espaço físico, né? E da presença. Eu acho que tem tarefas que a gente consegue fazer sendo atrapalhados, entre aspas, ou sem precisar de um foco 100%. Mas... E tem tarefas que não. Oi? Tem tarefas que não. Exatamente. Né? Então... O meu esposo trabalha com área de tecnologia. Então, assim, é matemática.
né? Raciocínio. Ele precisa de Sim, atenção. sim. Então tem horas que ela já vem, papai, papai, isso aqui. Filha, só um minuto, né? Porque se cortar o raciocínio dele atrapalha, a gente sabe disso. E é difícil, Fernando, para as crianças. É confuso? É. No começo ela não entendia nada, né? Vamos voltar para março do ano passado, que ela era menor ainda. O papai está aqui, o papai não vai trabalhar, né? Outro dia, o ano passado, ele precisou ir até a empresa, ela chorou na Hum, janela, né? Vendo o carro sair, porque onde o papai foi? Ele foi na empresa buscar, né? Um notebook, buscar alguma coisa, acho que foi o mouse dele que havia quebrado e ele precisava buscar. E ela não entendia isso. Então é confuso, é confuso. A gente tem que toda hora voltar nesse assunto e explicar da maneira que a criança possa entender. Tá em reunião? Eu falo para ela, Bia, papai tem reunião. Aí ela já menciona até o nome do supervisor do meu esposo, né? Aí ele tá falando contigo? Tá falando contigo. hum, Agora não pode atrapalhar o papai, né? Então a gente vai criando esses marcos para eles. É fácil? Não, a gente não tem essa cultura. Né? Agora a gente vai começar também a entrar nessa cultura. Muitas empresas já vão deixar, sim. né, os funcionários alguns dias em casa, vão voltar gradativo ou não vão voltar. Então a criança também ela vai se adaptando. E às vezes a gente acha que está confuso para ela e não está. Está Não. confuso para a gente. É, porque o trabalho, né? Quando, que nem se o trabalho, se o trabalho ele tem a forma. Se a gente entra no escritório, que nem o meu marido normalmente, ele só trabalha. É muito difícil ele pegar o computador dele e ir para a sala, ele faz isso às vezes, mas ele também precisa. Ele é professor universitário, ele trabalha com física, com química, então tem muita coisa que ele precisa super se Sim, concentrar. Então tem coisas que ele vem para cá, faz as reuniões deles, faz os artigos, lê, blá blá blá. É mais fácil. Mas e quando a minha maneira de trabalho agora, né? Ela tem vários formatos. Eu posso estar no telefone fazendo um post, anunciando uma live, é trabalho. Eu estou no computador fazendo, assim, fisicamente a gente se movimenta muito. Então, eu fico pensando, é difícil para ela que é trabalho, mas que bom escutar que faz parte, né? Acho que também faz parte do desenvolvimento da criança, sem que eu seja especialista na área, de tentar decifrar o que é o quê. ela vai aprender, né? A rotina vai se estabelecendo e ela vai entrando nessa rotina. Nós ficamos mais ansiosos que eles, né? Então, assim, e não mascarar, que é o que a gente falou lá no começo, Sim, né? Ah, o meu mundo é perfeito. Não, o meu mundo não é perfeito. Não é porque eu sou pedagoga que o meu mundo é perfeito, né? Existem os erros, existem as falhas, existem as cobranças. Às vezes eu me cobro de, às vezes, poder estar mais presente, não estar. Semana que vem começa as aulas, né? E eu vou fazer toda essa adaptação. Ah, Thaís, mas para você tira de letra readaptar na escola. Não, não tiro. O meu lado mãe fala mais alto, eu choro. Né? Essa semana ainda colocamos um texto sobre adaptação escolar. Gente, é fácil? Não, não é. Né? Acho que vai entrar hoje, sim, inclusive. Mas a gente precisa passar por isso, né? E eu também tenho a minha guru, eu brinco, a minha terapeuta, também especialista na área materna, e a gente conversa muito, eu e a Nádia, sobre isso. Faça o que é possível. Né? Exatamente o que a psicóloga que fez a live com você, esqueci o nome dela, Luciana falou Leite. para você, a Luciana. Faça o que é possível, né? E não se cobre e não se culpe pelo que ficou para trás. Amanhã é um novo dia e você Sim, retoma, né? Então, com as crianças, a gente é muito mais fácil. A gente acha que a cobrança vem deles, e a cobrança não vem deles, a cobrança vem da gente. sim. Uhum. Aí entra uma palavra que eu acho uma palavra linda, que às vezes a gente. Às vezes a gente nem entende ela no sentido tão profundo, mas que é a aceitação, né? Da situação, é uma palavra tão simples e que eu acho que é muito chave para resolver muita coisa. Aceitar que a gente. Porque a gente volta no que a gente falava, né? Principalmente a gente que atua com pesquisa, né, Fernanda? A gente tem a teoria. E aí você fala assim, eu sei. Por que que não dá certo quando eu implanto? Ou por que eu tenho esses percalços quando eu tento implantar? Porque cada ser é único, não é uma fórmula. Mesmo na área de exatas, hoje a gente já sabe que as fórmulas nem sempre dão certo, né? Sim, Então, assim, imagina na área de humanas que você tem a criança, você tem o dia que ela não está bem, você tem o dia que você não está bem, né? Você tem o dia que o teu cliente não está bem.
E é uma relação o tempo inteiro humana. E as pessoas precisam entender isso, né? É o que a gente falou, nós somos humanos, nós somos mães, temos superpoderes, temos, mas nós somos frágeis como todo mundo. Sim. Temos nossos medos, né? As nossas inquietações. Por que não? Eu tô aqui, né? Ainda mais num momento como esse, né? Sim. Eu tô aqui querendo fazer uma pergunta para ti, que eu acho que não vai ser irrelevante, né? Mas de repente tem muitos pais querendo, assim, essa fórmula mágica. Qual é a atividade que, se a gente fizer com a criança, a gente sabe que ela sempre vai ficar ali brincando independentemente e a gente vai conseguir se focar no nosso trabalho? Nenhuma. Né? Não tem fórmula mágica. Tem dias que a tinta na parede, comprei papel grande, pendurei, tem dia que dura 10 minutos. Você fala, nossa, achei que ia durar pelo menos meia hora. Né? Aqui tem dia que é uma conquista muito grande já. Pela idade, é exatamente mesmo. 10 minutos é muito. Né? Tem dias que é a boneca tomando banho no quintal. Tem dias que é o tablet, gente. Olha como pedagoga se culpa, né? Eu não vou dar tablet para minha filha. Aqui eu. Olha lá, cuidado. Eu vi um post. Eu tive que dar, Fernanda. Eu sei. Tive que dar. Espera, E aí, o que eu fiz? Eu me cobrei muito, eu não aceitava, eu achava um cúmulo do absurdo, eu, enquanto pedagoga, ter que recorrer para um recurso desse. E cheguei a levar até no oftalmo, porque ela começou a me chamar de vista. E eu falei, inclusive, isso para o oftalmo. Eu falei assim, doutora do céu, eu como pedagoga, minha filha fica pouco, mas fica. Thaís, eu como oftalmo tive que deixar. E também me critiquei. E também tive que cortar o tempo. E também tive que delimitar. E aí, o que acontece? O tablet quebrou, amém, senhor, não foi para o concerto. Tem um celular velho que fica com ela, que acaba a bateria bem rápido. E aí, mãe, acabou a bateria. Bia, vamos pôr para carregar e vamos brincar lá fora. Olha, aproveita, hoje tá sol. O que você quer fazer? E aí eu vou dando orientações do que ela pode fazer, vou dando ideias. E ela vai. Tem horas que dura 10 minutos. Tem horas, Fernanda, que eu esqueço. Sabe quando você flui? Que você até esquece, porque a gente também esquece. Sim, aconteceu não tem a fórmula mágica. Outro dia. Eu falo, nossa, ela tá quieta. E aqui, da onde eu tô, se eu olhar aqui, eu já estou vendo o quintal. E aí eu vou, ela tá lá brincando com a boneca. Agora a moda é fazer piquenique. Então ela entra, ela pega a toalhinha da mesa dela, ela põe na toalhinha na mesa de fora, ela pede suco, ela pede coisas para comer, eu levo e ela vai fazer o piquenique com as bonecas. Tem horas que eu tenho que parar para fazer o piquenique. É bom que eu também dou uma pausa. Sim. Tem dias que não dura 10 minutos nenhuma brincadeira. Sim. Então você fala assim, existe uma fórmula mágica? Não, porque a interação da criança com o meio é dela, né? Ela vai definir o que traz interesse para ela. O que a gente, enquanto adulto, enquanto pais, enquanto pedagogos, podemos fazer? Dar ideias, dar sugestões, dar o insight. Que tal você brincar disso? Gente, coisas bobas. Aquela atividade sensacional que eu copiei, né, que eu tomei como base de uma psicopedagoga, dei os créditos até para ela no Instagram, de espirrar a água e derrubar a bolinha. Eu vi, ela amou. Eu não vejo ela a minha filha crescer para poder fazer ela. E pra gente parece uma coisa tão corriqueira, para ela despertou um interesse, que é uma atividade que eles amam, você consegue fazer com a sua. Pega a tampinha de garrafa, põe numa bacia com água. Pega coador ou a concha para que ela tire a tampinha e passa para o outro lado. O coador é legal porque a água sai, só vai vir a tampinha. Com a concha vem a água, dificulta um pouco mais. Eles amam. Tem a interação com a água. Você entendeu? Então, assim, tem fórmula mágica? Não. Tem ideias. E vou dizer para vocês, conectem-se com as pessoas que estão colocando essas atividades, sejam mães, sejam pedagogas, sejam psicopedagogas, sejam escolas. A gente vai criando o nosso repertório. Sim. Né? Então, eu acho que essa conexão com o outro nas mídias sociais também foi positivo na pandemia. Eu acho. Estamos conectadas. E nós não nos conhecemos. Nos conhecemos através de um grupo, né? Onde eu estava procurando algumas pessoas para entrevistar.
E Você ali, tá ó, vendo como é possível? pesquei a Thaís, porque eu achei... Criamos uma amizade, olha lá, virtual, Exatamente, bem exatamente. longe, bem perto. Sim, sim. E é muito, muito legal essa história, assim, de não existe fórmula mágica, né? Uma coisa funciona uma hora, outra hora não funciona, e a criatividade que tem que ser aflorada dentro de cada um de nós. Eu queria, eu queria retomar, falar sobre o tablet de novo. Que talvez é porque eu estou aqui querendo dividir a minha história, né, com isso. Que eu tenho, assim, muito forte. A gente não tem televisão dentro de casa. Eu nunca tive Olha que televisão, bacana. nem meu marido, né? Quando a gente começou a namorar também ele não tinha televisão. Fechou super sério, a gente assiste filme na internet, etc. Mas a gente não tem televisão, é uma escolha, um estilo de vida. E então nossa filha não assiste televisão. E eu tenho, assim, até os 2 anos, eu não quero que ela entre em contato com televisão, com telas. Com o telefone também, não. Ela nunca jogou nenhum joguinho. Ela pega, rouba o telefone. A Miriam também não jogou. Eu faço videochamadas com a minha mãe, com os familiares, amigos, etc. E ela sai com o telefone correndo. Eu acho que também é importante porque faz parte da vida social dela. Ela tá muito dentro de casa, etc. Mas tirando isso, não tem nada. Eu li estudos, né, que dizem que até os 2 anos realmente é prejudicial para o cérebro, o desenvolvimento da criança, etc, etc. E aí eu sempre fico pensando, quando ela fizer 2 anos daqui, 5 meses, contando eu vou querer dar uma televisão, a gente vai encontrar pelo menos uma horinha e tal. E aí eu vi um post no Facebook, no Instagram outro dia, com uma mãe. Né, antes dos 2 anos, minha criança nunca vai receber a tela. Criança faz 2 anos, entrega o tablet, né? Eu acho que eu vou ser uma dessas que dividir, assim, que a gente fica falando do que aquilo e a gente fica tentando o máximo fazer aquilo que é perfeito, mas não é sempre possível. Só que aí você não pode depois dar os 2 anos e falar assim, passou, agora tô. Exatamente. Né? Recupere o tempo perdido, né? E assim, o que vai ver? Nós limitamos, né? Então, o dela tem o YouTube Kids, que a gente consegue limitar o que ela vê. Ela segue algumas tem youtubers até adultas que ela gosta, né? Uma que eu gosto muito e aprendi a gostar com ela é a Flávia Kalina. Eu sigo é brasileira. Ela é fantástica. Fantástica. Sim. Ela fala assim pra mim, mamãe, eu quero assistir a Flávia Kalina. Sim. Eu falei assim, gente, o dia que eu conseguir falar com a Flávia Kalina, eu vou dizer, olha, minha filha de 3 anos que me apresentou pra você. Porque pedagoga, coloca o dia a dia de mãe, coloca as falhas, traz as ideias, mostra como é a vida dela, né? Sem mascarar. Sim. É aquilo que acontece. Eu acho aquela família fantástica, a forma como ela atua com as crianças, como ela atua com o Ricardo, enfim. E a Beatriz gosta muito. Tem os youtubers de criança que ela acompanha, que são as historinhas. Então tem a Baby Alive, que as pessoas pegam a boneca e aí faz uma historinha com a boneca. É isso que ela assiste, né? E esses dias eu conversando com o meu esposo, a gente sempre mexe, quem dá uma olhada e quem vai, né, cortando, porque às vezes aparece alguma coisa e a gente acha que não está de acordo. Ele vai tirando, vai bloqueando, enfim. E aí ele ainda me disse isso, ele falou assim, você percebeu os ganhos que ela também teve com o que ela assiste? Eu falei, sim. Aí eu falei para ele, mas fala você quais os ganhos, porque ele não é da área de educação e eu queria ver qual era a opinião dele. Sim. Ele falou assim, o vocabulário. Eu escuto sempre isso. E aí eu vou te falar, tem, né? Ela começou a falar coisas em inglês. Eu não tenho inglês fluente, meu marido tem. E essa semana ela falou assim, mãe, o Henrique da Flávia Kalina falou Google. Aí eu expliquei mais ou menos para ela que era o Google. E aí ela começa, ok, thank you. Aí eu falei pro meu marido, gente, ela tá assistindo a Flávia Kalina e ela tá aprendendo de quebra uma segunda língua, porque às vezes eles falam algumas coisas em inglês, né? Ou outras coisas, outros vídeos que ela assiste que tem das bonecas, o cuidado, a forma como atua, eu vejo nela as minhas falas brincando com a boneca, porque isso estimulou esse brincar. Então você fala assim, você tem que limitar o que assiste e o tempo.
Não dá para ficar o dia todo, Não. né? E aí eu comecei a aceitar que tudo bem, né? Tudo bem, tá tendo os ganhos, olha os ganhos que ela teve. Quando eu acho que tá demais, que às vezes a bateria tá cheia, mas já tá passando do horário, Bia, vem aqui. Que foi, mãe? Não quer vir? Né? Vem aqui que eu vou pôr água na banheira da boneca. Vem aqui que eu vou fazer, sabe? Eu tiro o fogo. Ai, vamos dar uma volta? Às vezes eu não posso parar, mas eu dou uma volta no quarteirão para tirar o fogo. Porque se eu falar para ela, desliga, pronto, abre o maior E berreiro. essa pausa, ela faz bem tanto para a criança quanto para o adulto também, né? Que Sim, a gente, hoje de manhã eu não podia sair e fui dar uma volta, né, Bia? Mas tem que ser rápido, porque a mamãe tem coisas para fazer, a mamãe depois vai ter a reunião, tá bom? Tá bom. Sim. Você entendeu? É um momento relax. Então eu acho que a gente precisa aprender a ponderar, né? Quanto mais a gente conhece, mais crítico a gente fica. Isso é muito positivo, mas a gente também tem que ver que tem horas que a gente tem que ser maleável, Sim. né? E permitir essa criança, essa vivência. Graças às mídias sociais, a minha também tem contato com os meus pais, com a minha irmã, né? A sua também tem contato. Então a gente tem que mostrar para eles os benefícios. E cortando de acordo com a idade e dando de acordo com a idade. Graças às mídias sociais, a gente também conseguiu manter essas crianças. Não vamos entrar no mérito de qualidade, mas nós conseguimos manter essa criança em contato com a aprendizagem, em contato com o ambiente escolar. Nós estamos engatinhando e estamos fazendo o nosso máximo, o que é possível, né? E eu acredito que nós aqui no Brasil vamos vencer essa batalha educacional via mídias, né? Nós estamos no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Hoje pela manhã mesmo eu conversei com uma mãe brasileira, mas que tem o filho aqui na Dinamarca, que está iniciando o aprendizado. E também existem desafios, né? No mundo inteiro, na verdade. Cada lugar com o seu desafio. Não foi imposto. Exatamente. Thaís, o nosso tempo já está terminando, a gente tem mais 5 minutinhos. Então, se tu conseguir resumir aqui rapidamente, qual é o teu superpoder, e o 2, né, para a gente concluir, uma mensagem que você queira deixar para uma mãe que está pensando em iniciar o próprio negócio dela ou que está aí meio que se batendo, uma mãe ou um pai, né, com o trabalho e educação dentro de casa. Qual é o teu superpoder e qual é a tua mensagem? O meu superpoder é a resiliência. Eu acho que a gente tem que ser resiliente, independente do momento que a gente vive. Eu sempre fui uma pessoa que sempre fui em busca daquilo que eu queria. E fui aprendendo com o tempo que a palavra resiliência não é igual a persistência, né? Você persiste, mas você também tem que aceitar os seus lados obscuros, negativos, os seus tropeços. Então, eu acho que a resiliência faz a gente pensar para conseguir progredir. Sim. E o que eu deixo de mensagem para as famílias que querem empreender, sejam as mães ou sejam os pais: lutem, tentem. É fácil? Não, mas é prazeroso, né? Poder empreender e estar junto com a família ou dar melhor condições, né, para a família através daquilo que a gente busca empreender, eu acho que não tem dinheiro que paga, né? Não tem moeda que paga. Eu acho que a satisfação pessoal e o legado que você vai deixar com aquilo que você empreende, não importa em que área, é essencial. Eu acho que a gente está no mundo para deixar o legado, né? Para receber o legado de alguém e passar o nosso para outros. Então, é isso que eu deixo como mensagem. Que a gente tem que ser resiliente e tem que ir em busca dos nossos sonhos. Lindo, lindo, lindo. Muito obrigada. Muito obrigada pela tua participação. Pessoal que está assistindo a gente, muito obrigada também pela presença de vocês aqui, apoiando, perguntando. E repassem esse vídeo, né? Para alguma mãe ou um pai que tenham crianças pequenas dentro de casa. Eu acho que ele é muito válido para todo mundo nos dias de hoje, não só para mães que queiram empreender. Então, vamos terminar por aqui. Obrigada. De nada. Sexta-feira tem live em inglês com a Linda Attram, da Inspiring Mothers in Business. E semana que vem eu vou entrevistar a minha querida Jai Camise, do Meu Conhecimento, Meu Tesouro.
nesse mesmo horário, né? Às 17 horas aqui da Europa e às 13 horas no Brasil. Gente, um beijão para todo mundo. Thaís, muito obrigada. Obrigada. Eu queria deixar um convite para Claro. quem nos assistir para acompanhar a liderança educativa no Instagram, no Facebook. Nós temos um blog também que a gente traz aí alguns assuntos da área de maternidade, paternidade, educação, né? Que está no site também liderançaeducativa.com.br. E o teu... Tá bom? Adorei. Fê, obrigada. Adorei o teu perfil do Instagram com muito conteúdo, gente. Recomendo. Um beijão para todo mundo. Obrigada. E era isso. Tchau, tchau e até a Tchau, próxima. obrigadão. Até. Até. Tchau, tchau.